Vamos lá. Preste bastante atenção. A aula é um pouco demorada. Se você tiver saco para assistir, vai ser de grande utilidade na sua vida. Salva este vídeo, deixe seu like, segue também, porque é muito importante esta aula, como as outras aulas que eu já ministrei. Derivação. Derivação é algo que provém de outra coisa, procede de algo, tem uma fonte específica. Então chamamos isso de derivação. Dentro da linguagem, dentro da gramática, existem vários tipos de derivação importantíssimo. Claro que cai em prova. Cai em prova de nível médio e cai em prova de nível superior. Eu já fiz prova de nível superior que caiu isso aqui. E às vezes você meio desligado não vai conseguir entender. Vamos lá. A derivação, já entendi que é algo que procede de outra coisa, de outra palavra, de uma fonte específica que deriva de outra coisa. Vamos lá então. Prefixo e sufixo. Prefixo, vamos falar em relação à semântica, em relação à palavra, o seu significado. O prefixo, ele vem antes, pré, e o sufixo depois. Então, preste atenção. Infelizmente, aqui nós temos um radical. O infelizmente. Preste atenção. Prefixo, sufixo, mente. Se eu quiser só colocar o prefixo, fica infeliz. Se eu quiser só colocar o sufixo, fica infelizmente. Mas também eu posso colocar os dois ao mesmo tempo, que chamamos de derivação prefixal e sufixal. Muitas pessoas confundem a derivação prefixal e sufixal com derivação parassintética ou parassíntese. Então hoje você não vai mais confundir a derivação prefixal e sufixal quando acontece ao mesmo tempo com a parassintética. Olha só, vamos lá. Aqui ocorrem os dois casos, aqui ocorrem os dois casos. Se eu tirar o prefixo confortável, a palavra perdeu o seu sentido? Não perdeu. Aqui ocorre, lembrando, prefixo, sufixo. Ocorre os dois. Aqui pode ocorrer só um, infeliz. Aqui pode ocorrer apenas o outro. Aqui ocorrem as duas. Se eu tirar aqui, por exemplo, o seu sufixo, desconfortável, no caso aqui é o radical, eu apenas vou complementar aqui, com o O, que é desconforto. Então a palavra não vai perder o seu sentido semântico. Então aqui há uma derivação prefixal e sufixal, no desconfortável e no infelizmente também. Mas preste atenção, não confunda esse beabá, que deste beabá que vai surgir tudo. Substantivo derivado. Substantivo é algo mais simples da língua portuguesa. O que é o substantivo derivado? A palavra formada através de outra, formando assim uma nova palavra. Por exemplo, aqui nós temos um substantivo primitivo, livro, porque nada vem antes de livro, foi a primeira palavra formada, a primeira palavra criada. Mas aqui nós já temos um substantivo que derivou de uma outra palavra, livraria. Então aqui é um substantivo derivado, mamão, muito fácil. Então aprendemos aqui. Agora vamos aprender a derivação imprópria. Não tem segredo, cai muito em prova, derivação imprópria. Você tem que se ligar nas alternativas, para você não se perder no contexto. Olha só, ela altera a classificação gramatical. Pô, como assim, cara? Como que ela altera? Por exemplo, ela pode ser um adjetivo, essa mesma palavra se tornar um advérbio. Ela pode ser um substantivo e ela se tornar um verbo. E assim, aleatoriamente ou sucessivamente, de acordo com o que você se deparar. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo. Nosso jantar estava ótimo. Esse jantar vem de janta. Janta é um substantivo simples neste caso. Então ele não é um verbo aqui nesse contexto.
porque não está demonstrando uma ação. Aqui, ó, nós vemos até aqui o verbo estava. Então preste atenção, no jantar estava ótimo. Derivação imprópria. Eu vou mudar a classe dela agora de substantivo para verbo. A mesma palavra. Vamos jantar na casa de fulano. Agora o jantar já se torna uma ação de ir a algum lugar para poder jantar. Então, neste caso, houve uma derivação imprópria, quando a sua classe gramatical é alterada, verbo, substantivo, adjetivo para advérbio e assim vai-se embora. Deu para pegar mais ou menos a visão? Vou acelerar, senão não vai dar nem tempo os 10 minutos. Regressiva. Ela retrai. Regresso. Entendeu? Então lembra disso, regressiva. A palavra sempre vai regressar a alguma coisa ou a algo, desde que não fuja do seu contexto. Eu sempre gosto de colocar um exemplo para você não ficar boiando na maionese. Ocorre por meio da supressão da palavra primitiva. Exemplo, ele é um Portuga-leão. Então houve aqui uma derivação regressiva, porque Portuga é uma palavra, pode até ser uma palavra criada agora, mas deriva da palavra português. Então o cara foi lá e falou, ele é um Portuga, derivação que regressou. Aqui até coloquei, eles estavam num grande amasso, do verbo amassar, ó. Entendeu? Então, ela sempre regressa, ela tira palavras. Por exemplo, eu torço para o Flamengo, eu torço para o Mengo. Pode ser isso. Então, ela fez uma derivação regressiva. Ou às vezes o andar, só anda, tira só o R às vezes. Isso foi uma derivação regressiva. Coisas que vocês vão ver muito. Cantar. Ele vai cantar em tal lugar. Ou ele canta. Houve uma derivação regressiva, apenas cortou o R. Beleza? Deu para sacar, acredito eu. Na derivação parassintética ou parassíntese, o que acontece? Anoitecer. Você não pode tirar o prefixo e nem o sufixo, senão a palavra perde sentido. Olha só, até coloquei aqui, ó. Tirando o sufixo quanto o prefixo, a palavra perde o sentido. Tirando o sufixo ou o prefixo. Não os dois ao mesmo tempo, não. Que aí vai ficar o radical. Você vai acrescentar, né? Aí, né? Com o a, o, o, com o que a palavra pedir. Neste caso, você tira ou o prefixo ou o sufixo. Tirando um, a palavra perde o sentido. Então, vamos chamar isso de uma derivação parassintética. Preste atenção. Anoitecer. O radical, noite. O radical aqui, ó. À noite, não dá. À noite, não dá. É uma palavra que perde o seu sentido semântico. Eu tirei o prefixo e ela perdeu o significado. Tirei agora o prefixo. E vamos com o sufixo. Noitecer. Existe essa palavra? Não existe. Então, na parassintética, é isto que ocorre. Você não pode tirar, porque senão a palavra vai ficar incompleta. Então, isso é uma derivação parassintética. Preste atenção em cada detalhe. Preste atenção aqui, ó, na regressiva, para você não confundir, né, com a imprópria, que às vezes você vai embolar uma coisa com a outra, e aí está um mapa mental para você colocar aí, né, uma foto, um print, para você nunca mais esquecer. Tá bem dividido aí, vou deixar gravando e você vai olhando para o quadro.